Olá pessoal, tudo bem? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a sífilis e que ela é uma doença sexualmente transmissível. Mas você sabe quais os sintomas e sinais que ela dá? O número de casos aqui no Brasil vem aumentando de um jeito muito preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados cerca de 64 mil casos de sífilis no Brasil só no primeiro semestre de 2021. Por esse e outros motivos é tão importante que você saiba identificar para poder se prevenir e procurar ajuda médica. Vem conferir comigo os principais sinais e sintomas da sífilis. Roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia Neves Ziano, ginecologista e obstetra. E nesse vídeo eu quero falar sobre o que é a sífilis, quais as formas de transmissão, como você pode prevenir e quais os principais sinais e sintomas. Quanto antes ela for diagnosticada, pessoal, e tratada, menores vão ser as chances de vir aquelas sequelas graves que essa doença pode dar. Mas antes, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like no vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos novos toda semana, tá? Então vamos lá. O que é a sífilis? Primeira coisa, pessoal, a sífilis é uma IST, infecção sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela é muito transmissível. Ela é uma doença antiga e já foi até considerado um castigo divino pelos pecados que eram cometidos pela sociedade. Imagina um castigo, até parece, né? A doença ela ganhou atenção e se alastrou lá na Europa no final do século XV, que era um período marcado pelas grandes navegações, ia para lá e para cá. Foram quase 500 anos que as pessoas sofreram medo, né? Foram boatos, até as pesquisas descobrirem a cura para essa doença, para a sífilis. Hoje ela tem cura e o tratamento é garantido pelo SUS, mas ela continua sendo considerada um problema de saúde pública. Somente lá em 2019, para vocês terem uma noção, foram 152 mil casos novos dessa doença adquirida no Brasil. Mas e aí, doutora, quais os sinais e sintomas? Então vamos lá. A sífilis, pessoal, pode apresentar várias manifestações clínicas e apresentar diferentes estágios, são 4 estágios. No primário e secundário, as chances de uma pessoa transmitir a doença para o seu parceiro por meio da relação desprotegida é muito maior. Também nesses 2 primeiros estágios, as características da doença são muito marcantes, dá para você identificar. A gente pode observar vários sintomas. Depois, ela vai desaparecer e durante um longo período, a pessoa não sente mais nada, ela acha que ela está curada das lesões. Mas quando ela volta, a sífilis volta, depois de meses ou anos surgem as complicações mais graves, como a cegueira, problemas cardíacos, paralisias, problemas nos ossos e pode até levar à morte. Os sinais e sintomas se apresentam de diferentes formas, dependendo do estágio que ela está. Então, na sífilis primária, pode apresentar uma erosão, uma úlcera no local da entrada da bactéria. Pode ser na região genital feminina ou na região genital masculina e até na boca. É chamada de cancro duro. Essa lesão, pessoal, ela é única, não dói, não coça e ela pode estar acompanhada pelos caroços, as ínguas que aparecem lá na virilha. Aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Ela pode durar de 2 a 6 semanas. Agora, na sífilis secundária, os sinais e sintomas surgem entre 6 semanas e 6 meses depois da infecção e duram mais ou menos de 1 mês a 3 meses. Nessa fase, pode surgir manchas em todo o corpo e manchas nas mãos e nos pés. Elas não coçam, tá? Também nesse período pode surgir as ínguas, né, os linfonodos pelo corpo, mal-estar,
febre e dor de cabeça. Essas manchas elas desaparecem em semanas, independentemente de você ter realizado ou não o tratamento. E aí que vem a falsa e perigosa impressão de que você está curado e não está. E existe depois a fase assintomática, que é a sífilis latente. Ela varia, tá? Ela é interrompida quando surgem os sinais e sintomas da forma terciária. E essa forma terciária, ela pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da doença. Pode apresentar vários sinais e sintomas, são lesões de pele, problemas cardiovasculares, neurológicos, osteoarticulares e vários outros, e como eu disse, pode levar à morte. Mas e aí, doutora, como que eu posso prevenir, identificar, tratar essa doença, se for necessário? Mas antes, pessoal, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, vamos espalhar informações importantes e úteis. Compartilhando, você pode ajudar milhares de pessoas. Uma passa para 2, para 4, para 8, para 16. E isso vai fazer com que a gente diminua a contaminação da sífilis. Então vamos lá. Como a sífilis pode ser transmitida de uma pessoa para outra pessoa? Ela pode ser transmitida através de relações desprotegidas, tá? Então o importante é prevenir e usar sempre o preservativo. Não adianta usar uma vez, tem que usar todas as vezes. Ela pode ser transmitida também por transfusões de sangue. Hoje é raro, pessoal. Por quê? Porque existem vários exames antes de você fazer a doação de sangue. O controle é muito mais rigoroso, tá? E também pode ser transmitida durante a gestação ou através do parto de uma mãe infectada para o seu bebezinho. O diagnóstico ele pode ser feito através de exame de teste rápido, exame físico, o exame de sangue, para confirmar se você tem a doença ou não. E é muito fácil de tratar, é com antibiótico que vai ser prescrito pelo seu médico. Então o importante, pessoal, além de você se tratar, é tratar o parceiro, tá? Para que os dois fiquem livres dessa doença, dessa infecção. Não adianta tratar só você, tem que tratar o parceiro também, tá bom? Ambos devem usar o antibiótico. E você já ouviu falar da sífilis congênita? O que ela é? A sífilis, durante a gestação, é conhecida como sífilis congênita, que é transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou lá no momento do parto. Ela pode causar complicações como nascimento prematuro, baixo peso, anemia, más formações e até cometimento cerebral. Então, por isso é muito importante que a gestante realize o pré-natal adequado, né, um acompanhamento certinho durante toda a gestação. E se você conhece uma gestante que foi diagnosticada com sífilis, preste atenção. Os filhos dessas mães com diagnóstico de sífilis que não foram tratadas ou que não tiveram tratamento adequado devem ser submetidas a vários exames, como exame de sangue, avaliação neurológica, oftalmológica. Em alguns casos, essas crianças precisam ser internadas para serem tratadas. E se esse bebê tiver sido exposto a sífilis, mas a mãe foi tratada adequadamente durante a gestação, ela também vai receber uma atenção cuidadosa, tá? E não se deve deixar, mais uma vez, de investigar a sífilis congênita lá depois que o neném nasceu. Isso é um protocolo do SUS, que é realizar exames em todos os bebês que nasceram de mães com sífilis na gestação. Tá bom, pessoal? Então, o recado que fica desse vídeo é muito importante. Prevenir, testar e tratar a sífilis é fácil. Procure uma unidade básica de saúde, faz o teste rápido, ele é rápido, gratuito e sigiloso, ninguém fica sabendo o que você fez. O uso correto também do preservativo em todas as relações é a forma mais eficaz de prevenir a doença, tá bom? E além de prevenir, muitas outras ISTs, tá? Bom, mas vocês já sabem, e vale lembrar aqui que eu também estou fazendo atendimento via telemedicina para todo o Brasil. Agende uma consulta, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só ter um celular na mão e uma boa internet. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima!